eu sou professor de literatura do Colégio Metropolitano e hoje falarei sobre arcadismo. O arcadismo no Brasil, ele ocorreu no século XVIII e ele foi muito significativo. Mesmo tendo ocorrido no período colonial, há traços extremamente nacionalistas dentro desse movimento, e isso é importante destacar, pois a maioria dos artistas arcadistas brasileiros, eles eram, na verdade, eles não eram brasileiros, eram portugueses, mas porque o Brasil era colônia, mas eles eram mineiros, e eles tiveram um papel fundamental numa tentativa de independência do país naquele momento, que são os inconfidentes. Grande parte desses intelectuais, vamos tratar eles aqui como intelectuais, eles foram essenciais para, já tratando um pouco do contexto histórico, eles foram essenciais para uma tentativa de luta pela emancipação do país. E isso é significativo e isso desdobra também do ponto de vista cultural, e mais especificamente na poesia. E é muito importante a gente falar que esse movimento, esses árcades brasileiros, ou esses árcades mineiros, eles tiveram um papel importante para a cultura brasileira, para a formação da cultura nacional, porque valorizavam muito a nossa natureza, descreviam em os seus poemas muito das riquezas naturais que o Brasil tem. Mais especificamente de Minas Gerais, que era o lugar de onde eles fizeram seus textos, e vale destacar que isso não é ruim, isso é importante, ter um caráter regional, não regional como a gente conhece no romantismo ou no modernismo, não. Eu falo regional do ponto de vista de ter sido feito lá em Minas Gerais. E há muitos dos elementos da cultura mineira ali presentes naqueles textos. E isso é importante, né? E isso dá brasilidade no texto também, né? E mostra um pouco da nossa cultura que está sendo construída ali naquele momento, mesmo com muitos elementos da cultura europeia, no caso portuguesa, que era que colonizava o Brasil naquele momento. Então, assim, um outro ponto importante a respeito do movimento arcade, dos artistas arcadistas brasileiros, que eles também tiveram um papel inicial também de fortalecimento de uma pequena burguesia que estava surgindo no nosso país. Mesmo a gente sendo colônia, é difícil usar esses conceitos que eram muito utilizados na Europa, porém, mas a gente tinha uma burguesia pequena, entendeu? Não o conceito clássico de burguesia, mas aquele burguês que era do período medieval e que lutou pela sua tomada de poder, que foi a Revolução Francesa. Esse burguês tinha um pouco esse burguês europeu, ele é diferente do burguês brasileiro, desse burguês mineiro, mas ele tem traços muito significativos, porque muito da nossa cultura bebia lá da cultura europeia. Muitos dos nossos artistas. E desse ponto, a gente vê um pouco da ideologia burguesa nos textos dos árcades brasileiros. E vocês verão isso em alguns textos que eu vou analisar aqui daqui a pouco. Perfeito? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco das características desse movimento. Primeira coisa, simplicidade. É muito entendível os textos árcades, fáceis, a linguagem é simples e isso facilita o processo de compreensão do texto. Você não precisa ir a todo momento ao dicionário para compreender um texto. Sem falar também que há marcas ali de realistas no sentido de que são poemas que descrevem situações, descrevem paisagens, entendeu? E isso é muito significativo para a compreensão do que o sujeito lírico quer, já que o espaço colabora muito. Com relação ao espaço, a gente vai chamar isso no movimento arca de pastoralismo. E, na verdade, não é o pastoralismo, mas sim o bucolismo. Desculpa essa questão do pastoralismo, mas o pastoralismo e o bucolismo estão juntos nesse processo. O ambiente vai ser bucólico, que é a natureza, entendeu? Mas há ali um pastor que cuida de gados, de ovelhas, o que tem sua musa inspiradora. E aí entra o pastoralismo, mas sempre ambientado por esse lugar bucólico, essa paisagem natural, que é muito significativa para a representatividade desse movimento. Perfeito? Outra característica interessantíssima também é o convencionalismo amoroso. Esse convencionalismo amoroso, a gente já conhece ele desde o período, já que você estuda historiografia literária, desculpa pela tosse, desde o movimento trovadoresco. A gente já vê isso nas cantigas de amor, a gente vê isso nas poesias palacianas,
beleza? E a gente volta a ver agora nas poesias árcades. Lembrando que esse arcadismo retoma muito dos conceitos lá do Renascimento, entendeu? E um deles também é o convencionalismo amoroso, que essa presença do convencionalismo amoroso valoriza muito a cultura clássica, entendeu? Você vai perceber que esse convencionalismo se dá na forma como o eu lírico diz a sua donzela ou diz a sua musa, entendeu? A forma como ele trata. É uma forma idealizada. Não idealizada do viés romântico, muito menos do viés das cantigas de amor. Não, eu não digo idealizada, talvez a palavra correta não seja idealizada. Talvez a forma como esse relacionamento se dê não seja idealizada, talvez essa palavra não seja apropriada. Vale uma correção aqui. Mas é significativo a gente falar que nessa tentativa de, sabe, de ficar com a mina, o sujeito lírico, ele usava de mecanismos que mostrava para ela, ó, querida, eu tenho, olha, eu já fui rico, hoje eu tô pobre e tal, mas eu sou massa, você tá afim de ficar comigo? Eu tô banalizando aqui, banalizando não, tentando, contemporaneizando, entendeu? Para você entender mais ou menos o que esses poetas representavam nos seus textos. Perfeito? E o convencionalismo se dava dessa forma. Não é aquele cara que chegava, como você vai ver na poesia romântica. Pelo contrário, ele era muito convencional, cheio de tratativas, de cuidados, entendeu? Com pronomes de tratamento. E isso facilita, né, o entendimento do que é convencionalismo. É um jeito mais formal de você chegar na mina. Perfeito? Vamos a algumas características centrais que fundamentam essa pedra filosofal chamada arcadismo, esse movimento sensacional. Primeiro, a visão é antropocêntrica. O homem é o centro das coisas, o objeto de análise dos textos da poesia árcade vai ser o homem. E o homem é extremamente naturalizado também. Isso se deve muito às influências da filosofia iluminista presente naquele momento. Busca pelo equilíbrio. Esse é um conceito clássico, né? O homem tem que ser um sujeito equilibrado. E esse equilíbrio se dá de forma muito significativa. Eu gosto muito de usar essa palavra, significativa. Você deve ouvir ela muitas vezes nesses vídeos. E eu digo isso, pessoal, por uma questão simples, assim. A busca de equilíbrio é o que determina, por exemplo, a vida de um homem. A vida ela não pode ser desregrada, entendeu? Cheia de excessos. A gente vai ver... Isso também é um pouco também de crítica ao movimento barroco, que é nos seus textos, principalmente na poesia, na lírica barroca, há muito excesso, criando ali, a gente chama de jogo de palavras, né, cheio de metáforas para aflorar o texto, entendeu? Deixar o texto um pouco mais rebuscado e ao mesmo tempo como se o sujeito desse volta, como que eu estou fazendo aqui agora, e não ir direto ao assunto, entendeu? E isso incomodava muito, essa objetividade que os poetas clássicos têm. E entra aí esse ponto da busca por equilíbrio, seja do ponto de vista formal, né, da construção do texto, seja também do ponto de vista do conteúdo também, para a vida desse pastor ou desse sujeito lírico. Outro elemento que eu falei agora há pouco é o sentimento pastoral, ou seja, você vai ter ali um sujeito lírico, um eu lírico que é um pastor, e ele descreve, ou seja, ele o amor pela sua donzela, pela sua Marília, enfim. E ao mesmo tempo ele cuida do seu gado, cuida do seu campo, do seu sítio. Isso é muito significativo para o entendimento desse movimento. O bucolismo vai ser um ambiente, esse ambiente que é um ambiente natural, extremamente explorado pelos poetas neoclássicos e também pelos artistas também. Outra característica significativa é a influência das ideias iluministas, e isso é a influência do pensamento burguês na poesia árcade. E isso é extremamente importante para a formulação do próprio sistema, do sistema liberal, como também a inserção dele no movimento cultural, que vai se desdobrar mais ainda no movimento romântico. Pessoal, e por fim, eu gostaria de fechar com essas características do movimento árcade o contraste entre vida no campo e vida na cidade. Lembrando que a vida no campo ela vai pausar justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, que é a busca do equilíbrio. Enquanto na cidade, né, a gente estava fazendo um processo de urbanização muito grande na Europa, no Brasil nem tanto, mas vale destacar que essa polarização entre campo e cidade aqui se dá justamente pela busca do equilíbrio. Na cidade, o homem é confrontado com problemas, com diferenças, com coisas grotescas, entendeu? Com horários, com determinadas coisas que são típicas da cidade. Enquanto na vida no campo, você pode ter ela de forma mais tranquila, mais serena, mais suave. E isso era significativo para os poetas árcades. Vamos aqui analisar um texto, rapidamente aqui, que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Vem cá comigo aqui, pessoal.
vai aparecer na tela aí esse texto Arcade. E aí, dentro desse texto Arcade, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos clássicos. Alguns conceitos clássicos que são muito importantes. Eles estão em latim e o Matheus vai colocar para a gente aqui, ó, como é que eles são, entendeu? Eu vou colocar eles na tela aqui para vocês. Na verdade, é o Matheus, meu ídolo, vai colocar aqui e a gente vai poder falar sobre eles de acordo com o que a gente for resolvendo as questões. Pode ser? Torno a ver-vos, ó montes, ó destino, aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde o tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre o almendro, entre corino. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr, ó míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chegue a ter mais preço e mais valia que da cidade, ó lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Cara, esse poeta é muito bom, Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga também é muito bom, vou falar um pouco desses artistas no final desse vídeo, mas assim, cara, que poema bonito, né? Muito bonito. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. É perceptível, e aí o Matheus vai colocar aqui para você de novo o poema que eu vou ler, que ele está falando com alguém. Quer ver? Ó, torno a ver-vos. Você percebe que o verbo está acompanhado de um pronome que está na segunda pessoa, ou seja, ele está se dirigindo a alguém. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Bem, é perceptível aqui que o sujeito lírico, continue vendo o texto aí, você pode observar que o sujeito lírico ele está vendo, contemplando a paisagem. E é uma paisagem bucólica, né? Montes, outeiros, e ele diz assim ainda, ó, onde os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, ou seja, um cara que vivia provavelmente na metrópole, né? Um cara que vivia em Portugal, deixou a corte, os seus trajes finos, as suas roupas de lã, para morar na colônia e mais interessante de tudo isso, para cuidar de gado, entendeu? Para ser fazendeiro. Ironia ou não, se você acha isso bom ou não, mas assim, o cara trocou tudo isso por uma vida simples. Mas o que o enunciado pede nesse caso? Né? O que o poeta se dirige ao seu interlocutor? Vamos lá as alternativas e você vai achar interessante, porque são alternativas comparativas. Perfeito? Vamos lá então. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Bem, nós temos a letra A. Torno a ver-vos, ó montes, ó destino, o verso 1. Na letra B, aqui estou entre o almendro e entre corino, o verso 5. Ó meus fiéis, meus doces companheiros, verso 6. D, vendo correr os míseros vaqueiros, verso 7. Que da cidade, ó lisonjeiro encanto, verso 11. É interessante a gente observar aqui, que eu já disse na primeira parte da análise do poema, né, que o poeta se dirige a uma pessoa. É perceptível aí que a alternativa mais sensata nesse caso é a letra A. Mas vamos eliminar por que não é a B. Aqui estou entre almeido e entre corino. Dá para perceber que nesse verso especificamente o poeta se dirigindo a alguém? Sujeito lírico? Sim ou não? Provavelmente não. Ó meus fiéis, ele não está dirigindo a uma pessoa específica, mas a um conjunto de pessoas. Meus doces companheiros, novamente, é um conjunto de pessoas. O que não seria um interlocutor, mas vários interlocutores. O enunciado está falando seu interlocutor no plural, no singular e não no plural. Vendo correr, ó míseros vaqueiros. Cara, isso aqui é uma afirmação e muito não seria jamais você se dirigiria a alguém desse jeito. E que da cidade, ó lisonjeiro encanto. Ou seja, por eliminação, é perceptível que a alternativa mais correta é a letra A. Como você pode ver nessa pergunta. Pessoal, é interessante a gente observar também
algo importante a respeito desse movimento. Ele, infelizmente, não é muito lembrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Recentemente, algumas questões em torno do arcadismo buscava mais do aluno a habilidade de contextualização histórica, né? Esse conhecimento importante, né? E a sua capacidade de associar o movimento no passado e no presente. E aí caiu poemas da Cecília Meirelles, que retomava, né, esses poetas árcades. Mas assim, isso foi de forma muito superficial, entendeu? Não aprofundou tanto o conhecimento sobre o domínio do conteúdo a respeito de arcadismo. Como essa questão aqui, essa questão tem um poema árcade, mas ela não aprofunda o conhecimento de arcadismo. Ela é uma questão de compreensão. Você tem que encontrar lá no texto a alternativa correta. Bem, é o que a gente tem, né? Que a gente pode chamar de literatura ou pode chamar de análise de texto literário. Ou interpretação de texto literário. Mas é isso aí, pessoal. Olha, infelizmente não é um movimento que cai muito, mas deveria ser lembrado pela importância histórica, né, que ele tem. E aí, para você estudar em casa, para você ler alguns textos, aqui vai a sugestão de alguns poetas que o Mateusão vai colocar aí para vocês. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Esses caras estão aparecendo na tela aí, ó. Gente, pesquise, anote esses nomes, entendeu? Leia textos sobre eles, porque são poetas muito interessantes e, quem sabe, eles podem ser lembrados no Exame Nacional e você vai estar preparado para lidar com os certames que tiver lá a respeito desses autores. Cara, um grande abraço e antes de me despedir, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, entendeu? Compartilhasse, entendeu? Inscrevesse no canal do Colégio Metropolitano, pra gente seria muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.